Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui do curso técnico em recursos humanos. Estamos falando de liderança e comunicação, meus queridos, a importância. Estamos trabalhando o foco na liderança, depois vamos passar para a comunicação. Vamos focar, meu querido diretor, vamos focar. Então, gente, vamos para a parte da introdução sobre liderança. Uma boa gestão deveria considerar todas as dimensões de métricas em todos os níveis de organização, principalmente não só o foco financeiro, nem o foco cliente, o foco na sociedade. Isso é raro, mas é como deveria ser. Uma boa gestão deveria considerar todas essas dimensões de métricas em todos os níveis de organização. Foco nos colaboradores. Isto é raro, mas deveria acontecer. Como assim, professor? O que Daniel Goleman coloca sobre liderança? Página 20 do livro dele sobre líderes. Ó, o Danielzão Goleman aí, gente. O autor do livro, certo? De inteligência emocional. Vale a pena quem quiser estudar, meus queridos, sobre isso. Eu garanto para vocês. Garanto e regaranto. Se você estudar esse cara, você só tem a ganhar. Certo? Esse cara é maravilhoso. O que ele diz sobre liderança comportamental? Assim como a paternidade, provavelmente a liderança nunca será uma ciência exata, mas também não precisa ser um completo mistério para aqueles que praticam. As pesquisas têm ajudado os pais a entender comportamentos genéticos, psicológicos, comportamentais que afetam seu desempenho no trabalho. Assim como os pais, os líderes também podem obter uma clara fotografia daquilo que precisa para liderar de maneira eficaz. E talvez tão importante, eles podem ver como fazer e acontecer. Um ambiente de negócio está continuamente mudando e um líder deve responder em qualidade. Hora a hora, professor, dia a dia, semana a semana, os executivos devem desempenhar seus estilos de liderança como profissional, usando o que é certo, no tempo certo, na medida certa. Ele está dizendo que o tipo de liderança ele tem que ser usado de maneira certa, no tempo certo, na medida certa. O retorno é percebido por meio de resultados. Se você consegue liderar a sua equipe, vai haver resultados. Então, professor, o senhor está dizendo que se os líderes não podem mudar seus mapas mentais individuais, eles não poderão mudar os destinos que as pessoas seguem, nem os caminhos que elas levarão até lá, de acordo com o Kim, Organização Positiva, 2015, ele diz, se os líderes não podem mudar seus mapas mentais individuais, eles não poderão mudar os destinos que as pessoas seguem, nem os caminhos. Gente, a gente tem que saber persuadir. Persuadir. Seus mapas mentais, eles precisam ser mudados. Às vezes, as pessoas já nascem com um pensamento, uma ideia pronta. Vai a professora Lidiane conversar com seus alunos, lembrando que professor, a maioria dos professores são persuasivos e são transformadores. Porque ele consegue moldar, na maioria das vezes, os mapas mentais das crianças, dos adolescentes, de seus respectivos alunos. E da mesma forma, nós devemos utilizar essa habilidade de transformação, de persuasão em cima dos processos de líderes, certo? Quando a gente trabalha com líderes, certo? Conseguiram compreender, entender ou não? Conseguiram compreender, entender ou não, meus queridos? O que eu estou querendo colocar aqui para vocês, a questão da construção do mapa mental, a importância da construção deste mapa mental, meus queridos. Então, veja os mapas. Veja os mapas mentais, meus amados alunos. Veja esses mapas mentais. Qual a importância
Qual a importância desses mapas mentais? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos, mapa mental 1 e mapa mental 2. Liderança significa apenas uma posição de autoridade e superioridade em relação aos outros. Esse é um mapa mental. Às vezes a gente tem que quebrar esse tabu. Tem que quebrar esse tabu. Liderança significa apenas uma posição? Não. Liderança significa influência, independente da autoridade ou posição formal. Porque eu não posso ser um líder só por causa da minha posição dentro da organização. Então, professora, o fulano é líder. Por que ele é líder? Não, porque ele é diretor. Mas será que um bom diretor, será que um técnico de futebol, será que um professor, será que um gestor, ele é um bom líder? Nem sempre. Na maioria dos casos, só por causa da posição hierárquica, aí ele imagina ser um bom líder, mas não é, às vezes não. Líderes apresentam estilo único, ou focado em tarefa, focado em pessoas. Não, líderes apresentam ambos estilos, focado em tarefas e focado em pessoas. Ele não apresenta um estilo único, então a gente tem que quebrar esse tabu. Esse tabu aqui é um tabu negativo, é algo negativo. E aqui, meus queridos, é algo positivo. É como nós veremos ser. Então, esse mapa mental, esse aqui deve existir, ó. Esse aqui deve existir. Agora, esse tipo aqui, não. Esse aqui não deve existir. Vamos ver outro absurdo aqui sobre o mapa mental que foi construído em cima do líder. Motivação segue instruções, recompensas. Não. Motivação segue propósito, inspiração, recompensas intrínsecas. Intrínsecas. Pessoas buscam interesse próprio. Pessoas mostram compaixão. Pessoas são valorizadas independente de sua posição hierárquica. As pessoas recebem privilégios com base na sua posição. Não. Tem que ser valorizada independente de sua posição. Pessoas sentem medo. Não, pessoas têm que sentir confianças. Deu para entender? Pessoas competem por recursos limitados. Nós temos que ser expansivos, usar fonte de recursos. Pessoas limitam-se às suas responsabilidades. Então a organização tem a agilidade de agir para decidir. As organizações focam em burocracias desnecessárias. Eu tenho que expandir seus papéis, eu tenho que tirar, desburocratizar. Cultura baseada em conflito. Não, tem que ser cultura baseada em colaboração. Influência boa gera um ambiente de trabalho bom, segundo Marcos Silva. Muito bem, Marcos. Gostei de ver, meu querido. Então, gente, existem, Marcos, 3 fatores primordial para a obtenção de resultado, fundamentais. Eu tenho que ser um bom líder, liderança. Eu tenho que ter conhecimento técnico, por isso tem que estudar. E eu tenho que estudar métodos, estratégias, formas. Toda esta aula foi inspirada no livro Verdadeiro Poder de Vicente Falcone, sobre liderança. Se você quiser se aprofundar mais neste assunto que está sendo ministrado hoje aqui, basta comprar o livro de Vicente Falcone, Verdadeiro Poder. Toda a nossa aula foi inspirada neste livro, certo? Eu tenho esse livro em casa, ele é maravilhoso e todos nós deveríamos ler ele para entender tudo isso que eu expliquei para vocês. Livro barato, invista em conhecimento, nunca é demais. Então o que o Vicente Falcone colocou no seu livro Verdadeiro Poder? Que nós temos que ter liderança, conhecimento técnico e método. Então, liderança, existem 3 fatores. Liderança é o que há mais de importante na organização. Sem ela, nada acontece, segundo Vicente Falcone.
Do nada adianta método ou conhecimento técnico se não existe liderança para fazer acontecer. É a hora e agora. Quem espera não faz nada acontecer. Agora, quem vai lá e faz acontecer para atingir o resultado conforme o planejado. Olha só, professor. Então, existe a linha de tempo. Segundo Hobbes et al., ele diz o comportamento organizacional sobre liderança. Ele traçou, meus queridos, segundo este artigo, muito interessante, que você colocar no Google Acadêmico, comportamento organizacional, vai ter muita coisa sobre liderança, a linha do tempo, sobre o tempo de desenvolvimento do conceito de liderança. A liderança, gente, começou a partir das décadas de 40, certo? A ser estudado. Mas nós sabemos que a liderança já existia antes mesmo da década de 40. Já existia, certo? Já tinha que existir, mas o estudo dele profundamente só veio de uns tempos para cá. Nós temos estudo aí da teoria dos traços, temos a teoria comportamental na década de 60, nós temos a teoria da contingência e interativa da liderança, que foi na década de 80, nós temos as abordagens contemporâneas, teoria de liderança carismática, transformacional, autêntica, nós temos até o dia de hoje, 2020, nós utilizamos esse conhecimento, muita coisa, entendeu? Muita coisa. Entendeu? Então, meus queridos, maravilhosos alunos, temos esses tipos de teoria. Então, liderança é influência interpessoal em uma dada situação, dirigida através de processo de comunicação humana. Então, professor, liderança e comunicação andam junto? Tem. Se você não tiver uma comunicação Scott, que já expliquei 10.000 vezes para vocês, sendo que eu já expliquei 10.000 vezes para vocês o que é uma comunicação Scott, me faça lembrar, Marcos, o que é essa comunicação Scott? O que é essa comunicação Scott? Está dizendo aí que o líder tem que buscar a influência dirigida por um processo de comunicação humana. Aí eu falei para você, Marcos, vamos lá, William, olha aqui, cara, William, Caio, pessoal aí de Sussuapara, vamos lá, pessoal de Rosário, vamos lá, São Julião, Novo Santo Antônio, Juazeiro, Canavieira, Beneditino Alto Lugar. Vamos lá. Quero ouvir de vocês. O que é Scott? Que palavrinha é essa? Que palavrinha é essa? Que palavrinha é essa? Vamos lá, São José do Piauí. Que palavrinha é essa? Olha aí, pessoal aí de São José do Piauí, participando ativamente, nos orgulhando da turma. Meu grande abraço aí, turma maravilhosa de São José do Piauí, que participou aí do desfile cívico do dia 7 de setembro. Tá, turma linda. Linda. Vi a fotinha de vocês, viu? Meus queridos alunos lindos. Muito feliz por você fazer uma representação importante no desfile, tá? Isso é muito bom, gente. Papel muito importante. Exatamente, professora Lidiane. Muito bem. São José do Piauí, participando aí, ó. Segurança, clareza, objetividade e transparência. Um bom líder, ele tem que usar a comunicação humana Scott. E observe o seguinte. Isso aqui é um chefe. Esse cara aqui é um chefe, professora Lidiane, ó. É um chefe.
Isso aqui é um líder. Isso aqui é um líder. Olha como é interessante a questão de um líder. Um líder, ele não diz, ele faz junto, ó. Ele mostra. Isso é interessante. Essa semana, um aluno meu, professora Lidiane, lá da faculdade X, onde eu dou aula, ele subiu de cargo. Certo? Ele subiu de cargo. E eu achei interessante, professora. Exatamente, professora Lidiane. Fico muito feliz. Turma aí representando. Vocês vão ter uma surpresa aí na próxima slide, viu? Não vão dizer, não vai dizer não, viu, professora Lidiane? A surpresa. Pra gente fazer. Então, pessoal, de Canavieira. Olha só. Preste atenção, meus amados alunos. O meu aluno foi promovido para coordenador de vendas. Ele só ia liderar. Ele tem que conseguir fechar o número de vendas de uma determinada região, número de vendas. E o líder não só pediu para os seus liderados fazer, ele foi junto e fez junto com os seus liderados. Ele fez junto, ele não só mandou. Esse que é o erro, a pessoa só mandar, não mostrar, não fazer junto. Isso é o que é um bom líder, certo? Então, meus queridos alunos, nós temos que ser um bom líder nesse sentido, certo? Nesse sentido de conseguir atingir bons resultados. Como é que eu vou atingir bons resultados, professor? Fazendo, dizendo e fazendo e mostrando, tá? Tendo uma boa comunicação. Então, o que faz um líder, então? Quais são os atributos básicos da liderança? Então, gente, nós vamos procurar compreender a liderança, devemos entender que ele é um fenômeno psicossocial, cultural, onde trabalha de maneira socializada. Então, ele tem que se socializar, ele tem que fazer, ele tem que mostrar, entendeu? A liderança é isso. Então, o líder dirige um grupo social, tem participação espontânea do grupo. O chefe se contenta com tarefa, mas o líder consegue entusiasmo, interesse pelo trabalho, a cooperação. Entendeu? Um chefe só faz dizer, olha, para fazer. O líder não, o líder vai lá e faz junto. Faz junto. Um líder deve liderar equipes de trabalho para que consiga comprometimento, motivação em sua equipe. Então, liderança é capaz de motivar e comprometer. Liderança é capaz de motivar e comprometer. Então, o líder deve liderar equipes de trabalho para que consiga um comprometimento, motivação de sua equipe. Temos que fazer isso, certo? Olha o que Peter Drucker fala sobre líderes. Como se tornar um líder eficaz. A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Cuidado, gente, não é a única definição. Então ele critica, ó, a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Popularmente não é liderança. Resultado sim. Para ser um bom líder, não é quem tem seguidores, é quem dá resultado. Líderes são bastante visíveis, portanto serve de exemplo. Tem que dar exemplo, segundo Peter Drucker. Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa responsabilidade, admiração. Você olha, cara, que massa, professora Lidiane. Ela nos inspira, é inspirar. É você olhar para a professora Lidiane e dizer, nossa, você é um grande exemplo para mim, professora. Então é isso, eu quero, né, seguir seus passos, seus exemplos. Segundo Peter Drucker, é isso. O Peter Drucker, pai da administração moderna. Então, gente, o alcance do comprometimento necessário para a construção de equipes em uma organização será um desafio para os líderes. Para haver um comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. É uma visão compartilhada, meus amados alunos. Nós temos que trabalhar essa visão compartilhada. Tem que ter o alcance do comprometimento necessário para a construção dessa equipe, de uma organização. Tem que buscar isso, meus amados alunos. Desta maneira,
tem que buscar. Então, meus queridos, liderança, influência, modificar o comportamento, poder, potencial de influência, autoridade, poder legal e socialmente aceito. Estão observando? Ó? Influência, modificar o comportamento, poder, potencial de influência, poder de persuasão, autoridade, poder legal, socialmente aceito. Tem que ter coisas legais. Então, poder legal e socialmente aceito. Então, busquem-se esses conceitos, essa forma de liderar. Dizer vai, não, tem que dizer vamos. É tipo, a pessoa vai apresentar um trabalho, professor Leidiane, diz assim, a minha parte, eu decorei a minha parte. Não, nosso grupo, nós fizemos, substituiu o eu por nós, dentro de uma instituição. Então, professor, liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcance de metas e objetivos? Perfeito. A liderança diz respeito ao gerenciamento da mudança. Os líderes estabelecem direções por meio de desenvolvimento de visão de futuro, engajamento de pessoas, comunicando-lhe essa visão, inspirando e superando obstáculos, meus queridos. Nós temos que fazer isso, superar obstáculos. Superar obstáculos. Da melhor maneira possível, superar os obstáculos. Então, meus amados alunos, vejam bem de que forma possamos atingir os objetivos organizacionais. De que forma? Conseguiram compreender, entender da melhor forma possível? Então, a liderança é isso. A liderança é a pessoa que vai saber fazer a transformação. Nem todo mundo serve para ser líder. Nem todo mundo. Tá? Então, professor, liderança é liderar, é bater metas, é alcançar metas, sim. Consistentemente com o time. Com o time. Liderar, gente, é bater metas, não é alcançar. É alcançar metas. Liderança consistentemente com o time, não. É com o time, não é com o time, não. Liderança é fazendo certo, não. É ir fazendo certo, é fazendo certo. Não existe esse ir. Para desenvolver conteúdo de liderança é preciso definir. Atualmente, sim, meu querido Marcos. Atualmente, sim. Eu tento utilizar a persuasão, meu carisma, minha simpatia para convencer. Certo? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a maioria das vezes eu consigo, dentro de uma divergência, Marcos, eu consigo fazer uma boa convergência. Porque eu utilizo técnicas para isso. É por isso que eu digo, Marcos, a gente tem que ler esse livro, O Verdadeiro Poder, que você vai gostar. Para desenvolver o conteúdo de liderança, é preciso definir a agenda do líder, atribuir metas baseadas em lacunas, promover domínio, atribuir metas baseadas em lacunas, promover o domínio do método pela equipe, promover a aquisição de conhecimento técnico do processo pela equipe. Consistentemente com o time, eu tenho que recrutar, treinar, inspirar, fazer coach, promover a meritocracia, tirar as pessoas da zona de conforto para que ela se desenvolva, fazer uma avaliação de desempenho honesta, construtiva, demitir quando for preciso. O problema é que as pessoas dizem, eu tô com peninha de demitir fulano. Não, quando for preciso tem que demitir. Ter um sistema de incentivos alinhado a metas. Promover a cultura, meus queridos, de alto desempenho, cultura de fatores, de fatos e dados, não trabalhar de maneira empírica, trabalhar com fatos, dados, certo? Cultura da honestidade intelectual, cultura do enfrentamento de fatos, alinhamento de valores. Tudo isso, segundo o Vicente Falcone, é você ser um bom líder.
é você conseguir ser um bom líder. Então a liderança, ela trabalha com isso, meus amados alunos. Ela consegue, de uma maneira, trabalhar esses pontos. Promover uma cultura única, cultura de alto desempenho, cultura de fatos e dados, cultura de honestidade, cultura de enfrentamento, tudo isso aí é importante. Qual a diferença entre gestor e líder, professor? Porque será que todo gestor é um bom líder ou todo líder é um gestor? E aí? Nós temos essa dúvida, meu querido Marcos. Será que gestor e líder é a mesma coisa? Será que gestor e líder, segundo Hidalberto Chavenato, líderes saibam liderar pessoas, gestores não, só gera trabalho. Às vezes, um bom líder consegue ser um bom gestor, mas nem sempre um bom gestor é um bom líder. Conseguiram entender? Nem sempre um bom gestor é um bom líder. Mas às vezes um líder é um bom gestor. Então vamos lá, líderes são pessoas, lideram pessoas. Gestores gerem trabalho, enquanto líder motiva, influencia, abre espaço. Lembrando que líder e gestor não são a mesma coisa. Em todo o seu time, gestor controla e administra os indivíduos da corporação. E processualizado, gestão pode ser estudada, aprendida, enquanto liderança envolve habilidades que são compreendidas e desenvolvidas com o tempo. Então, meus queridos, as organizações precisam de liderança, gestão forte para atingir um nível ótimo de eficácia. Preciso de líderes que desafiam o status quo, que criem visões de futuro, que sejam capazes de inspirar os membros da organização a querer realizar essas visões. Também preciso de gestores capazes de elaborar planos, criar estruturas organizacionais eficientes, gerenciar operações do dia a dia. E outra, gestores versus líderes. As organizações de hoje em dia são supergerenciadas e superlideradas. Mas o ideal é elas serem mais sublideradas do que gerenciadas. Ou seja, eu pegar um líder e saber gerenciar. Não é a questão de ser líder ao invés de gestor. Ah, só ser líder e não ser gestor. Não, tem que ser os dois. Liderança complementa o gerenciamento, mas não o substitui. Às vezes tu é um bom líder, mas não é um bom gestor. Você não sabe lidar com as questões burocráticas. Então, empresas inteligentes valorizam ambos os tipos de profissionais, tanto gestor como líder. E trabalho duro para fazer. Só que o problema é que algumas empresas confundem pensando que um bom gestor é um bom líder ou vice-versa. E acaba misturando as coisas e acaba atrapalhando. Veja o que é a revista da Universidade de Harvard de negócios que Philip Kotler colocou. Olha o que Philip Kotler colocou. Também colocou assim. Isso foi do livro, né, da revista de negócios da Universidade de Harvard. Colocou assim: da mesma forma que as organizações precisam de bons gestores para lidar com seus problemas de complexidade nos ambientes atuais de negócio, principalmente a burocracia, as organizações também precisam desenvolver cultura para criar bons líderes. Não só bons gestores, mas tem que criar bons líderes. E não misturar as coisas, achar que o líder e gestor é a mesma coisa. Um gestor, ele sabe lidar com a complexidade, o gestor. Já um líder, ele desafia a transformação. O gestor busca ordem e consistência. Já líder, mudanças organizacionais. O gestor estabelece objetivos e metas. Já o líder não, direção, visão de futuro. O gestor desenvolve a estrutura organizacional, as funções, a realização de planos. Já, segundo a Universidade de Harvard, o líder é a organização focada no alinhamento das pessoas em direção à visão estabelecidas. O gestor comunica os planos para as pessoas, delegando responsabilidade para a implementação. Já o líder se comunica a visão para aqueles que podem criar. Tá vendo a diferença? O que é que o gestor foca? O que é que o gestor foca? No monitoramento detalhado dos resultados versus o planejado. O que é que o líder foca? Na motivação, na inspiração, mantendo as pessoas no caminho certo,
apoiando as pessoas na superação das barreiras e etc. Então é interessante, professor. Então as empresas precisam, e muitas delas, tentar desenvolver os gestores líderes. Opa, peraí. As empresas elas precisam desenvolver o quê, professor? Repete, por gentileza. As empresas precisam tentar desenvolver gestores líderes. Gestores líderes. Não sempre trazer um gestor que o gestor não é líder. Ou trazer um líder que não é gestor. Uma vez que as organizações entendem as diferenças fundamentais entre as duas coisas, liderança e gerenciamento, elas podem começar a tratar suas pessoas chave para promover ambas as áreas. Tanto gerenciamento como líder. Não é a mesma coisa. Gerenciamento e liderança são duas coisas totalmente diferentes. Segundo John Kotter, há uma teoria que argumenta que as pessoas não podem ao mesmo tempo gerenciar e liderar. Olha o que o John, né, que eu falei naquela hora que é Philip Kotler, não, é John Kotter, tá? John Kotter, o professor da universidade, professor pesquisador da Universidade de Harvard, ele diz que não dá para um gerente ser líder e o líder ser gerente. Não dá ao mesmo tempo. Ou tu trabalha com gerenciamento, ou tu trabalha com liderança. Tu vai liderar para ser um bom gestor líder. Mas, segundo a pesquisa dele, isso não é uma verdade absoluta, que dá para ser. Nós sabemos que Kotter diz que ele argumenta, ele não diz que é uma verdade, que você deve fazer. Existem situações que dá para gerenciar os dois, gestor, ser um bom gestor e o líder, chamado gestor líder, dá para colocar. Agora, existem organizações que você tem que separar mesmo, segundo John Kotter. John Kotter, o professor da Universidade de Harvard, professor pesquisador. Então, gente, 10 características de um bom líder de sucesso é ter inteligência emocional, ser empático. Inteligência emocional é saber lidar com as emoções. Saber lidar com as suas emoções. Vocês sabem lidar com emoções? Marcos, tu é um cara controlado emocionalmente. O cara te falar um feedback assim que tu não goste, lapada mesmo assim, tu fica, eita, professor. E agora, professor? E agora, professor? Eu fui pego de surpresa, não sei lidar com minhas emoções. Ter inteligência emocional é saber lidar com as emoções. É ser empático, inspirador, saber receber feedback, tomar decisões baseadas em dados e não em achismo e percepção, saber resolver conflitos, saber se comunicar, ter poder de persuasão, ser curioso, estar por dentro das tendências, entendeu? Ter poder de persuasão. Olha só, poder de persuasão, saber convencer. Olha a sua pergunta. Eu tento usar, meu querido, questão da persuasão. Para ter uma boa liderança, eu preciso saber, da melhor forma possível, saber persuadir. Persuadir. Deu para entender, meus amados? Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Ok? Então, meus queridos alunos, é importante tranquilo? Então, são assuntos que nós temos que buscar, certo? Buscar fatores, certo? Buscar esses fatores. Fatores que são praticamente suma importância. Fatores que são importantes. Nós não podemos negar
esse conhecimento. Tranquilo? Então vejam bem, façam adaptações. Olha só, as 10 características, são muitas características que um líder deve ter, muitas. Isso aqui só são elencadas algumas delas. Professor, e qual o melhor, ser líder ou ser chefe? Líder, ele assume a responsabilidade, ele acompanha, ele orienta, ele diz nós, ele diz vamos, ele confia. Já um chefe, ele acaba desmoralizando a equipe, ele procura o culpado, ele manda, diz eu, vá, fiscaliza. As principais diferenças entre líder e chefe está na relação de poder, gente. O chefe exerce uma relação de autoridade maior. Ele quer mandar. O líder não, o líder ele convence, ele inspira, certo? Então o próprio líder ele faz isso dentro da hierarquia. Só que existem... Qual o melhor, professor? Liderança. Só que existe uma trajetória de liderança que pode ser dividida em 4 estágios. Que nós vamos estudar a evolução. A evolução da liderança. A liderança passou por várias evoluções. Nós temos várias abordagens. Nós temos uma liderança do tipo... Por isso que eu perguntei naquela hora, será que o líder ele é transformado? Ou será que ele nasce? Aí alguns professores e alguns alunos disseram, não, é os dois. Ou alguns disseram, não, a pessoa nasce. Gente, para você ver que existem vários traços. Tem gente que nasce, já tem um traço pessoal. Vocês sabiam que tem gente que já nasce líder? Essa ideia predominou, professora Lidiane, até na década de 40, até os finais dos anos 40. Onde para ser líder tinha que nascer. O cara, esse aí nasceu líder. E até hoje, essa ideia se predomina. Ainda existe. Essa questão do traço pessoal. Existe também a abordagem de um estilo de liderança, que manteve forte até os anos 60 também, que é a chamada o estilo. Ah, o cara tem um estilo, ele consegue, mesmo que ele não nasça com aquilo, mas ele tem um estilo que consegue. Já na década de 60 até os anos 80, nós tínhamos uma abordagem contingencial, que diz tudo depende. Tudo depende da situação, pode ser ambos. Pode ser de traço, pode ser estilo de liderança. E hoje, na atualidade, tem a nova tipo de liderança. Tem a maior influência na década de 80 até o dia de hoje. Então, existem tipos de liderança. Contingencial, transformacional, de traço, carisma, transacional, transformacional. Ó, liderança autêntica, o que significa? Líderes agem conforme valores, crenças, ética, confiança. É uma pessoa autêntica, conforme a sua religião, conforme a sua ética, conforme seus princípios. Já o de traço, de personalidade, age de acordo com a sua personalidade. Personalidade já nasceu com ele. Já o carismático, não. Líderes inspira seus seguidores por palavras, ideia, comportamento. Nós tivemos muitos tipos de líderes carismáticos que acabou convencendo as pessoas. Martin Luther King, né? Martin Luther King. É o nome dele. É esse, meu diretor? Martin Luther King. Luther King. Pronto. Aí meu diretor aqui do Caba do Bom do Inglês, como diz o meu amigo. Ele inspirou muita gente, não foi isso, meu diretor? Inspirou. Ele era um líder carismático, né? Ele liderou. Então ele inspirou muita gente. Ele foi assassinado, não foi isso, meu diretor? Ó, para você ver a influência, né? As pessoas acabavam, autoridades temiam e acabou sendo assassinado. História muito bonita dele, viu? Liderança transformacional, inspiração de líderes a transcenderem seus próprios interesses pelo bem do grupo. Por exemplo, presta atenção, professora Diane, esse aqui cai muito em concurso público. O líder transformacional e o transacional. São muito parecidos, os caras fazem um trocadilho com esse tipo de liderança aqui, ó. Liderança transacional e transformacional. A transformacional é o seguinte, tá eu, a professora Lidiane, o Marcos, o João Vitor, numa mesma sala. Então, nós temos 5 pessoas. Nós temos o meu diretor, nós temos a professora Lidiane, nós temos o Marcos, nós temos a professora Flávia e o João Vitor. A professora Lidiane, ela coloca uma ideia que todo mundo não foi de acordo. Não foi de acordo com a ideia dela, mas 4, lá dos 5 que se encontram dentro do grupo,
disse que ia votar numa situação e disse assim, olha, professora Lidiane, nós vamos fazer desta maneira. A professora Lidiane não concorda, mas ela vai dizer, não, tudo bem, gente, eu não vou concordar, eu não sou de acordo, mas como todo mundo aqui vai decidir junto, eu vou acatar. Isso é um tipo de liderança transformacional. Inspiração dos liderados a transcenderem seus próprios interesses pelo bem do grupo. Ou seja, alguém conseguiu convencer você, professora Lidiane, entre aspas, de dizer, não, tudo bem, eu vou ceder. Então, isso é uma liderança transformacional. Tem gente que consegue fazer com que inspirar seus liderados a abrir mão de suas próprias ideias em bem do grupo. Já o transacional conduzem seus motivos, seus seguidores em direção às metas, esclarecendo as funções e exigências, só conduzem ou motivam. Então a pessoa transacional já acaba motivando a gente a ter, principalmente quando oferece alguma coisa. Olha, eu te dou um prêmio, uma premiação para isso. Teorias comportamentais, 2 dimensões. Liderança para a produção e para as pessoas. É possível treinar pessoas para ser líderes. Tá? É possível, é comportamental. Dizem que tem como eu transformar as pessoas em líderes. Já a contingencial diz que tudo depende da situação para você ser um bom líder. E o outro, teoria das trocas. Ou líderes liderados, propõe que os líderes criem grupos de dentro e de fora, estabelecendo um vínculo especial. Então, meus queridos, existem as teorias em liderança, que é a abordagem de traço, a abordagem comportamental e a situacional. Então, professor, o que quer dizer as teorias sobre liderança? As teorias de traço, de personalidade, gente, a teoria de traço, foca nas características das pessoas, personalidade mesmo. Já a comportamental, foca nos estilos de liderança. Foca nos estilos de liderança. Já a contingencial, foca na adequação do comportamento dos líderes, de acordo com a situação. Tem hora que eu sou um líder democrático, tem hora que eu posso ser um líder liberal, tem hora que eu posso ser um líder autoritário. Vocês estão conseguindo compreender que vai depender da situação. Contingencial quer dizer que tudo depende. Tudo depende, tá? Tudo depende. Então, pessoal, a teoria de liderança, ou as teorias de traço de personalidade comportamental, situacional. Eu coloquei um mapa mental aqui, professora Lidiane. Professora Flávia, coloquei aqui, ó, o professor Elisete, coloquei um mapa mental aqui, Caio. Mapa mental para ficar mais fácil para vocês aprenderem as teorias de liderança. Existem 3, de personalidade, comportamental e situacional. Também conhecida essa aqui, gente, é a mesma coisa de contingencial. É a mesma coisa, tá? Não tem dúvida, é a mesma coisa. Contingencial, teoria situacional. Teoria de traço de personalidade. As pessoas nascem como líderes. A liderança é determinada por traços físicos. Personalidade, segundo a teoria de traço da personalidade. Já as teorias comportamental, a liderança pode ser aprendida e desenvolvida por meio de estudos dos comportamentos dos líderes. Já as teorias de estilo, né, as teorias estilo de liderança, pesquisa da Universidade de Ohio, teoria biodimensional, 4 sistemas gerenciados por Rickerdin, essas são teorias comportamentais. Já a teoria situacional, não existe uma melhor maneira de liderar. Tudo vai depender da situação, certo? Nós temos aí várias teorias aí que eu colocado. Eu trouxe um mapa mental. Então vamos lá, professor. Teoria de personalidade, como eu já falei para vocês. Acredito que algumas pessoas já nascem com o dom de ser líder, como eu falei, bem do início. Já nasce com o dom. Foco é o estudo e reconhecer determinadas características hereditárias. Passar de pai para filho ou vice-versa. Já a teoria de liderança comportamental concentra-se como os líderes se comportam, assumindo essas características. Pode ser copiada por outros líderes. Ou seja, chamam de teoria de estilo. Ele sugere que os líderes não nascem bem-sucedidos, mas podem ser criados, podem ser transformados, certo? Comportamento. Ele pode ser aprendido. Faça um curso de liderança,
ou estudo técnicas, né? Faço treinamentos e acaba desenvolvendo um espírito de liderança, segundo essa teoria comportamental. Segundo Chavenato, ou Adalberto Chavenato, aponta, né, a pesquisa de Kut-Lewin, em 1930, na Universidade de Iowa, como o primeiro estudo acerca do estilo de liderança. Foram 3 tipos. Segundo Adalberto Chavenato, existem 3 tipos. Quais são, professor? O líder autocrático, democrático e liberal. Autocrático pode ser centralizado, é o poder centralizado, tá, gente? Que ele toma todas as decisões e as impõe aos colaboradores, que devem acatar sem questionar. Vocês vão fazer isso. Tá bom, senhor, tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Liderança democrática, o líder esboça suas ideias e a expõe aos colaboradores, incentivando todos a participar das decisões, conduzindo, orientando a equipe. Tá? O democrático é isso, ele trabalha junto. Já o liberal não, ele dá liberdade para os colaboradores. Ele tem a participação mínima nas decisões da equipe. Ele só vai regular, ele só diz, olha, é assim, assado, certo? Então, meus queridos alunos, o que é que nós podemos fazer aqui para que nós possamos entender? Então, a teoria, a liderança autocrática, democrática e liberal, ela tem algumas características importantes, segundo Adalberto Chavenato. Algumas características na tomada de decisões, na programação de trabalho, na divisão de trabalho e também no comportamento, certo? Onde eu vou deixar para vocês ler depois. Vocês vão ter disponibilidade com esse slide. Aí vocês vão ler. Mas o que eu quero que vocês entendam, as principais diferenças, porque isso cai em concurso, cai em provas, em seletivos. E também quando vocês forem gestores de RH, né, técnicos de RH, vocês têm que saber o estilo de liderança. Vocês têm que saber lidar com esse estilo, certo? Saber trabalhar com esse estilo. Professor, teoria da liderança contingencial, às vezes chamada de teoria situacional. A palavra contingência tem um significado que necessita de atenção para o entendimento fácil aqui de nosso aqui. A palavra é simples, significa que algo pode ou não pode acontecer, que é incerto. Tudo depende. A liderança contingencial, ela é conhecida como situacional também, tá, gente? A mesma coisa. Alguns livros vão trazer para vocês teoria situacional ou contingencial, mas a mesma coisa. A liderança contingencial trabalha dentro dessa perspectiva de que não há uma regra. Sim, uma coisa rígida, dizer assim, olha, gente, Marcos, o único tipo de liderança que dá certo no mundo é a democrática. Nem sempre. Na época que eu fui um líder de uma empresa, Marcos, eu fui um cara democrático, foi ter resultados negativos. Infelizmente, estava sendo bonzinho demais. Na hora de dizer não, eu dizia sim. Tentava ser o mais democrático, tentava ser o mais liberal. E esse tipo de liderança liberal e democrática não deu certo. A partir do momento, Marcos, que eu comecei a ser um líder autocrático, as coisas começaram a funcionar, a dar resultados. Aí eu digo, eles gostam mais de trabalhar sob pressão, pois eu vou melhorar aqui. Eu comecei a dar pressão em certos assuntos, em certas abordagens. Então, não existe essas questões de dizer que 100%, enfim, gente, tudo depende, tudo modifica, tudo depende da situação. Então, o pilar da liderança condicional diz o seguinte, não existe forma de liderança melhor do que a outra, mas sim existe mais correta para aquela situação específica. Se pensarmos na teoria, a ideia de liderança contingencial é a mais eficiente possível. Por quê? Porque se pensarmos na existência de vários tipos e estilos de liderança, cada um sendo mais eficiente para um modelo específico da empresa ou de situação. Depois trazemos o conceito de liderança contingencial, que buscamos exatamente essa adequação, situação. Então, nós estamos diante de uma forma de gestão de empresa de liderança, que
tende a apresentar melhores resultados, certo? Então, gente, teoria depende de como se encontra a empresa, em qual situação ela se apresenta, qual o perfil do grupo. A liderança pode se exercitar de formas diversas. Nesse sentido, podemos encontrar alguns estilos de liderança. São direcionador, orientador, apoiador ou uma liderança autônoma. Como assim, professor? Como assim? Nós temos essas questões. Então, vamos praticar. É hora de praticar, meus queridos. É hora de praticar. Por que que eu vou colocar aqui para vocês? É hora de praticar, para que a gente possa trabalhar esses assuntos aqui colocados em sala de aula, meus queridos. Vamos, 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 vamos. É isso aí, meu querido diretor. Então, vamos praticar. Quero ver se vocês aprenderam, meus queridos alunos. Vamos lá, meu querido diretor. Vê se você consegue acertar essa questão. Vamos lá, meus queridos. Liderança é um processo de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. Autocrático, tipo de liderança autocrática, é aquela na qual o líder exerce a sua liderança, não nega a participação de demais na escolha ou implementação de suas decisões. Autocrático. Democrático é aquele na qual o líder aceita e estimula a participação dos liderados na escolha de suas decisões, mas não participa na implementação de suas decisões. Liaison fire é o mesmo de liberal, tá? Liberal é o mesmo. É aquele na qual o líder se afasta e deixa que os liderados ajam como bem o desejaram, decidindo por eles próprios o que deve fazer. Tempo! É correto afirmar que apenas... Qual é a questão correta? Qual a questão correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, meus queridos. Fácil, mamão com açúcar. Tem pegadinha nessa questão. Tem pegadinha, meus amados. Vamos lá para as pegadinhas. Letra A. Olha a professora Lidiane ligada. Pessoal aí. Vamos lá, vamos lá. Será? Todo mundo concorda com nossa querida prof? Vamos lá, Marcos. Represente aí sua cidade, meu querido. Vamos lá, representa. Vamos lá. Quero ouvir de vocês. Nada? Canavieira. Sussuapara. Caio. William. Rosário. Beneditinos. Quero ouvir de vocês, meus amores. Quero ouvir. Quero ouvir de vocês. Vamos lá. Quero ouvir. Beleza, vou dar a resposta. Meus queridos alunos, vou dar a resposta. É agora. E agora. Gente, com certeza é a letra A. Não tenho dúvida, professor Gilvan. É a letra A, sim. Não tenho dúvidas. É porque ele fala que liderança é um processo de exercer influência sobre o indivíduo ou grupo nos esforços para a realização dos objetivos. Verdade. Aí ele fala que a 4, liberal é aquele na qual o líder se afasta e deixa os liderados ajam bem como desejaram. Perfeito. Sabe por que essa 2 e essa 3 está errada? Porque ele trocou democrático e autocrático. Autocrático ele botou aqui embaixo e democrático ele colocou lá em cima, ó. Só fez trocar. Aqui embaixo é autocrático, é aquele no qual o líder aceita e estimula a participação dos líderes na escolha de suas decisões, mas não permite a participação nas decisões, ó,
Aí democrático é aquele no qual exerce liderança e não nega a participação dos demais, certo? Democrático. Então, por isso, eu deixo para vocês mais uma questão. Mais uma questão, professoras. Olha aí, meus queridos. Um bom líder vê uma situação na organização como serviço, ajudando a melhorar também a vida dos demais seres humanos, colocando ações, virtudes e valores éticos. Assinale a alternativa correta que mostra razões que um líder seja ético. Olha a liderança ética. Os trabalhadores possuem mais conhecimento, informação e poder, e desta forma a ética do líder influencia diretamente na ética dos empregados. Vocês acham isso? Os trabalhadores possuem mais conhecimento, informação e poder, e desta forma a ética dos empregados influencia diretamente a ética do líder? Ou, letra C, é necessário o uso coercitivo manipulador? Ou D, as necessidades dos empregados em conquistar uma boa vantagem dos líderes, do qual se colocar os serviços, os objetivos? Letra E, não aceita mais o uso coercitivo manipulador de poder, de forma que atualmente as pessoas respeitam mais líderes apenas, gente, toda questão que tiver apenas, somente, exclusivamente, desconfiem dela, desconfiem. Canavieira já colocou aí letra A, ar de abacaxi, meus queridos. Tranquilo? Então, meu diretor, vamos lá. Tranquilo, meus queridos? Vocês entenderam? Na próxima aula eu vou trazer mais questões que nós vamos debater. Estudem esse slide, estudem bastante, tá bom, meus queridos? Não saia daí que a gente volta já já com outra disciplina. Até já!